eu preciso te falar isso. Que o desengajamento, né, se tem desengajamento nessa empresa, isso é falha de gestão, é falha de liderança, esse desengajamento na empresa. E pode ter parecido uma má notícia, né? Mas por que é uma boa notícia também? Né? Porque se é falha de gestão, é responsabilidade do líder gerar o engajamento da equipe, você tem o poder de mudar isso, você tem o poder de começar a fazer certo a partir de hoje. Então, vamos lá. Ó, como eu falei que o tema de hoje é essa live 003, para quem já está acompanhando aí, é a terceira de uma série praticamente infinita de lives que nós vamos fazer. Nós vamos fazer live até cansar, e depois nós vamos fazer mais um pouco. Essa é a live 3, nós estamos fazendo todas quinta às 20h45, e sempre muito conteúdo aí focado em ajudar donos de pequenas empresas a fazer a empresa decolar, ter mais crescimento, mais lucro, mais liberdade, né? Como eu falei, o tema hoje aqui é engajamento de equipe. Nós vamos falar como ativar esse comportamento que, por si só, né, esse comportamento por si só é capaz de aumentar os resultados da equipe, aumentar os resultados individuais e até 40%. É um comportamento muito poderoso, né? E ele, isoladamente, pode representar um aumento de lucro de 23% para a empresa, né? Esse comportamento por si só pode representar um aumento de lucro de 23%. Então, boa noite, pessoal que está chegando aí. Estamos aqui na live de engajamento de equipes. E fica ligado aí que vai ter muito conteúdo aqui. Uns 40 minutinhos de live aqui de muito conteúdo. Muito intenso aqui o negócio. E aí é o seguinte, né? A gente falou de criar um comportamento que gera resultados, que gera lucro, mas, em geral, gera mais resultados para o time, para a empresa como um todo, né? E, quando a gente fala de resultados, primeiro a gente tem que entender o que precisa para gerar esses resultados, né? Gerar o resultado no ambiente, em qualquer que seja o ambiente, para gerar resultados, precisa de competência naquela área específica que você quer gerar resultados, né? Se você não tem a competência para você gerar o resultado, você é incompetente naquela área específica, certo? Então, competência gera resultados, né? Então, a gente não pode sair daqui sem falar de gestão por competências. É uma teoria que está mais em evidência hoje em dia, mas ela é mais antiga, desde a década de 70. McClelland, que começou com essa teoria, com algumas publicações lá na década de 70, que é a teoria chá, né? A teoria chá de conhecimento, habilidade e atitude. Essa teoria é uma teoria muito utilizada para gestão de competências, né? Porque essa teoria prega? Que resultados, né, não é gerado somente por saber fazer, não é gerado somente por conhecimento teórico, né? Os resultados são gerados por competências, mas competências é um conjunto de coisas, né? Na verdade, são 3 esferas, né? A teoria chá é justamente por isso. Conhecimento, habilidade e atitude, né? São essas 3 esferas a serem avaliadas para ter competência de gerar resultados. E quando a gente fala primeiramente do conhecimento para gerar esses resultados, né, o conhecimento é o que a pessoa sabe, né, é aquela parte teórica, né, e se adquire através de estudos, através de livros, escolas, universidades, né, e o conhecimento por si só não traz resultados. Boa noite quem está chegando aí, né, essa aqui é a live de engajamento de equipe, né, nós estamos falando aqui como ativar esse comportamento que dá lucro, é isso que nós vamos falar aqui hoje. Né? Então, esse conhecimento, que é o saber, né, o teórico, ele é fruto de livros, de estudos, de universidades, escolas, mas ele por si só não gera resultado nenhum. Né? Aí a gente vai para a esfera H, né, do habilidade. A habilidade já é o saber fazer, né? É o botar em prática aquele conhecimento ali e saber fazer. Esse conhecimento, né, essa habilidade, remete geralmente da pessoa já ter feito aquilo ali. Remete dela já ter feito, né? Já tem experiência, já praticou, errou, se virou, até que ela aprendeu, ela adquiriu a habilidade em executar aquele tipo de atividade, né? Só que ainda não basta saber fazer sem fazer. Tem que ter ação, né? Sem ação, sem resultado. Não basta saber fazer e não fazer, né? Tem que ter ação, a ação que gera o resultado. É por isso que tem essa teoria dessas 3 esferas, conhecimento, habilidade e atitude. E a atitude é o que dá a ação, a atitude é o querer fazer, é a pessoa ter o querer fazer interno ali, né? É um comportamento que gera resultado.
ela agir, ela atuar, né? Porque esse querer fazer, ele é muito mais poderoso que o ter que fazer. O ter que fazer, né, não é a pessoa, o seu colaborador, sua equipe, ter que fazer porque para ganhar o salário em dia, ter que fazer por medo. Não é isso. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Isso gera isso não gera resultado. O time, a equipe tem que querer fazer, querer executar as atividades do dia a dia dela. Então, é disso que nós estamos falando aqui, de ativar esse querer fazer. Né? É disso que nós estamos falando aqui. E como fazer isso, né? Como ativar esse querer fazer, para trabalhar esse engajamento, para desenvolver essa competência e gerar lucro, né? É disso que nós estamos falando aqui, ativar o comportamento que aumenta o lucro das empresas. Como, né? Então, tem duas formas, então, a gente falou aqui dessas 3 esferas da teoria chá, conhecimento, habilidade e atitude. Tem 2 formas, basicamente, de elevar uma competência. Tem 2 formas de elevar uma competência. Uma é trabalhando o know-how, né? E quando eu digo know-how, eu digo saber o que fazer e saber fazer, né? É o conhecimento e a habilidade. É o conhecimento teórico e o prático juntos, né? É trabalhar isso. E como que trabalha isso? Através de desenvolvimento, de desafios, né? E a outra esfera é trabalhar a atitude, o comportamento da equipe. Né? Trabalhar a atitude, trabalhar o comportamento da equipe é uma forma de elevar o engajamento, né? Elevar a competência e elevar o engajamento. O engajamento é um comportamento, o engajamento é o querer fazer. Né? E a gente está falando aqui de duas esferas, né? duas partes, know-how e atitude, né? Know-how e comportamento. E a teoria chá prega que o comportamento é responsável por 50% dos resultados. Indo mais além, o Tony Robbins, não sei se vocês conhecem o Tony Robbins ele prega que 80% dos resultados é emocional, né? 80% está ligado a esse comportamento. Né? A teoria chá, ela fala somente 50%, mas mesmo assim, tem que trabalhar esse lado da atitude, tem que trabalhar esse lado do comportamento, que ele dá resultados diretamente na competência, no resultado e no lucro. Né? Então, você já entendeu que você tem que trabalhar o engajamento da sua equipe. Você tem que fazer a sua equipe se engajar, fazer a sua equipe querer fazer levar a competência dela, da equipe, né? E com isso gerar mais resultados. Mas só para a gente alinhar aqui, né? O que é engajamento? Engajamento, né? Engajamento de redes sociais, de comentários aqui, de curtida, de compartilhamento. Falar nisso, aproveita e compartilha aí com alguém que tem empresa, dono de empresa, pequena empresa, principalmente microempresa, tem equipe e está precisando gerar mais resultados através dessa equipe, né, para a própria empresa. Né? Mas o que é engajamento? Engajamento é se comprometer com algo que acredita. É quando o colaborador, quando o seu time, quando a sua equipe se compromete verdadeiramente com algo que ele acredita. Tá certo? Então ele quer fazer aquilo. E quando ele quer fazer, ele faz o que tem que ser feito para atingir os objetivos. Né? Vai ter os objetivos claros ali, o colaborador faz o que tem que ser feito. Né? Os objetivos dele, da empresa, geralmente estarão alinhados numa situação de engajamento como essa. Aí o colaborador faz o que tem que ser feito. Certo? Então a gente está falando de engajamento aqui. Talvez você está se perguntando, né, se na sua empresa você está precisando trabalhar esse engajamento. Se tem desengajamento hoje, né? Talvez você esteja perguntando se na sua empresa tem desengajamento. E tem algumas evidências que ficam assim, nossa, é mesmo, na minha empresa tem isso. Eu olhei aqui, minha empresa tem isso. Com certeza. Tem algumas evidências que indicam isso. Indica que você precisa trabalhar esse engajamento na sua empresa. Então, as evidências claras. Né? A primeira, a mais óbvia, é baixos resultados. Baixos resultados. Né? Os resultados não estão batendo meta, o resultado mensal, os lucros, as vendas, a eficiência não está como deveria. Certo? Então, nessa situação de baixos resultados, provavelmente você tem que olhar para a sua equipe ali e entender o que está acontecendo. Né? Outra situação muito comum que a gente vê na empresa é a falta de responsabilização. Ninguém se responsabiliza por nada. Aquela desculpa aquela cultura de desculpa para tudo. Ah, mas eu fiz isso. Ah, mas já está com não sei quem, né? Ninguém é responsável por nada, ninguém sabe de nada que está acontecendo. Só quer riscar a tarefa da lista ali e ninguém é responsável por nada, né? Baixa responsabilização. Muito desculpability, né? Daquele termo dessas culturas que tem muita desculpa, muita
né? Então, é uma evidência de baixo engajamento, né? É uma evidência que você precisa trabalhar o engajamento na sua empresa, certo? Outra evidência, outra coisa que você vai falar assim, nossa, na minha empresa tem isso. Preciso trabalhar o engajamento na minha empresa. É quando tem pouca iniciativa, né? Ninguém é proativo para fazer nada, ninguém propõe uma melhoria, ninguém inova, ninguém quer mudar o jeito de fazer alguma coisa, né? Às vezes você é dono da empresa, inventou um jeito de fazer alguma coisa, uma planilhinha há anos atrás, e até hoje a mesma planilha, exatamente igual. Ninguém chegou e falou, não, vamos fazer isso aqui assim, né? Vamos melhorar. Ou, por que a gente não faz isso dessa forma? Né? Os seus colaboradores, sua equipe não tem essa iniciativa de propor uma melhoria, não tem iniciativa de assumir desafios, não tem iniciativa ou inovação para tentar mudar algo, né? Isso é um claríssimo sinal de desengajamento, né? Um claríssimo sinal que você tem que trabalhar esse comportamento na sua equipe para aumentar os resultados, aumentar os lucros. É claro. Outro sinal, né, é a rotatividade alta. É quando tem muita rotatividade, pessoas entrando, saindo, não para muito tempo no emprego, já entra procurando um lugar para sair, sai por todos os motivos, né? Então, rotatividade, e geralmente começa a aparecer na hora que a empresa cresce um pouco, né? Porque quando a empresa está menor, acaba que tem menos pessoas. Então, mal dá para calcular a rotatividade. Mas quando começa a crescer um pouco e começa a aparecer rotatividade, claro sinal ali que você precisa trabalhar esse comportamento, que é o engajamento, né? E uma evidência um pouco mais difícil de observar, mas é o que mais impacta nos resultados, é a ruptura na cultura, né? É quando o jeito do líder encarar a empresa, o jeito do líder encarar os projetos, o jeito do líder encarar os clientes, as tarefas, já não é o jeito mais da equipe. A equipe já está totalmente diferente do líder, né? Foi tendo uma ruptura na cultura ali, né? E isso é um claro sinal de desengajamento também. É um sinal que tem que trabalhar esse comportamento para melhorar os resultados. Então, essas são as evidências que, se você parar um pouco e lembrar, olhar para a sua empresa, olhar assim, ó, com os olhos para a sua empresa, você lembra até as pessoas. Quando você faz esse exercício, até vem o nome da pessoa na sua cabeça. Fala, nossa, essa pessoa dá desculpa para tudo, não resolve nada, né? Então, quando você faz esse exercício, acontece, você lembra. E esses sinais indicam que você precisa trabalhar o engajamento da sua empresa, claramente, né? E quando a gente fala de engajamento de equipes, né, de querer fazer, tem níveis, são 3 níveis que ajudam a medir e entender esses engajamentos, né? São 3 níveis. E são eles, o engajado, o desengajado e o ativamente desengajado, né? O engajado é esse que a gente está tanto falando aqui, é o que a gente quer criar, o que a gente quer desenvolver. O engajado é aquela pessoa que quer fazer o negócio, ele está comprometido com o resultado, dá os pulos, faz o que tem que fazer para alcançar o resultado, se desdobra, né? Não é aquele que vai ficar preocupando se já acabou o horário de ir embora, ele vai fazer o que tiver que fazer para trazer o resultado, porque ele está engajado, ele está firmemente engajado, né? Ele está comprometido com os objetivos da empresa, as metas da empresa. E é a minoria, infelizmente é a minoria, né? Um dado aí que é mais ou menos 15% dos colaboradores do Brasil estão nesse nível aí de engajamento. A grande maioria, né, 60 e poucos por cento, está no nível desengajado. O desengajado é aquele que faz o mínimo que tem que fazer dentro da empresa. É aquele que deu 17h31 e já está lá fechando o computador, ou deu 17h30 e já está lá para bater ponto, né? Já não, chega um cliente, ele já vira a cara, chega um cliente quase na hora de fechar, ele, puta merda, estava fechando a loja aqui, já vem cliente. Esse é o desengajado, que ele faz o mínimo que tem que fazer, né? Fica lá no celular, mexendo, aí passa o chefe, ele vai lá, fica rolando o scroll do mouse, fingindo que está vendo e-mail. Esse é a grande maioria, 60 e poucos por cento aí do quadro de trabalho é esse desengajado. E você tem que focar em converter esses desengajados em engajados. Simplesmente isso, né? Aumentar o volume de pessoas engajadas na sua equipe, para aumentar os resultados. Só que tem um nível aqui, que é o ativamente desengajado. Esse é complicado. Esse ativamente desengajado é aquele que fala mal da empresa. É uma relação de amor e ódio com a empresa, em primeiro lugar. Porque ele fala da empresa todos os dias. Você encontrar essa pessoa na rua, ela fala da empresa, né? E todo mundo da empresa sabe que ele é ativamente desengajado. Menos o dono, né? Porque ele fala tão mal da empresa, a pessoa, ih, lá vem. Né? Tem uns que falam mal o dia inteiro e boicota planos, né? Boicota os planos. Os líderes lançam as metas, ele fala, isso aí não vai dar em nada não.
aí entra alguém novo, né? Aí entra alguém novo, está ativamente desengajado, é o primeiro a virar e falar, não, as coisas aqui, vou te falar como é que são as coisas aqui, vem cá. E vai lá e causa ruptura na cultura. E esse ativamente desengajado, ele gosta de formar aliados ali para ir falando mal, né? Ele gosta de ter os aliados para falando mal, para ir falando mal. Então ele transforma os desengajados em ativamente desengajados. Então esses ativamente desengajados são assim, o câncer da empresa, né? Chegou nessa situação, aí já é difícil reverter. E é uma fatia alta, assim, percentualmente, né? Mais de 20% da força de trabalho está nesse nível, ativamente desengajado. Então, se você lembrar dessa empresa, talvez tenha uma pessoa assim. Você sabe que essa pessoa é exatamente dessa forma, prejudica os outros, né? Contamina, vira aquela maçã podre ali. Então, você começa a pensar que na sua empresa tem esses 3 níveis, né? Engajado, desengajado e ativamente desengajado. Então, tudo que nós vamos falar aqui hoje é focado em desenvolver, em transformar mais colaboradores em colaboradores engajados. O engajamento é o comportamento do querer fazer, que eleva competência, eleva resultados, eleva lucro. Então, tudo que nós vamos falar aqui hoje é voltado a desenvolver esse comportamento, o engajamento de equipes. Tá? Então, para a gente entrar aqui no como fazer, no como ativar esse engajamento, eu preciso te falar uma coisa, que pode ser uma boa notícia, mas também pode ser uma má notícia, mas também uma boa notícia. Né? Eu preciso te falar isso. Que o desengajamento, né, se tem desengajamento na sua empresa, isso é falha de gestão, é falha de liderança, esse desengajamento na empresa. E pode ter parecido uma má notícia, né? Mas por que é uma boa notícia também? Porque se é falha de gestão, é responsabilidade do líder gerar um engajamento na equipe, você tem o poder de mudar isso, você tem o poder de começar a fazer certo a partir de hoje, você tem o poder de amanhã já começar a agir na sua empresa com o intuito de elevar o engajamento. Né? Amanhã você já tem esse poder. O líder direto é responsável por 70% do engajamento de um colaborador. Lógico, né? Tem casos e casos que você não vai conseguir fazer a pessoa ser engajada porque ela não quer, né? Ou não é o perfil, tem algum desalinhamento ali. Mas 70% da responsabilidade do engajamento da equipe é do líder, é da empresa. Né? Então, isso é uma boa notícia que você pode virar, pode conseguir melhorar isso a partir de hoje, a partir de amanhã, certo? E eu estou falando vários percentuais aqui, né? Estou falando de aumentar o lucro em 23%, de aumentar resultados em 40%, de ser responsável por 70%, vários percentuais, né, que pode parecer até bom demais, mas é verdade. Nossa, como que o engajamento vai aumentar em 23% o lucro da minha empresa? Minha empresa está lá, todo mundo faz o que tem que fazer, eu pago salário em dia, estou em cima, por que o engajamento vai aumentar o lucro em 23%? Aí eu falei, né, o poder do querer fazer. Né? Só que isso fica muito no mundo intangível, né? Querer fazer, comportamento, engajamento, fica muito subjetivo ali. E realmente ficava muito no subjetivo, intangível, né? Algo que não era possível mensurar. Qual era o impacto disso no resultado? Era totalmente intangível. Só que aí veio o Instituto Gallup, que é um instituto que lá atrás era um instituto de pesquisa, né? Era um instituto de pesquisa americano, que começou a focar em pesquisas relacionadas a ambiente de trabalho. O Instituto Gallup fez uma pesquisa em nada mais, nada menos que 10 bilhões de locais de trabalho pelo mundo, né? 141 países, na verdade. Eu só não me lembro agora se foi 10 ou 20 anos de pesquisa. Foi uma vasta pesquisa, né? E entrevistou 2 bilhões de pessoas, montou uma base de dados ali relacionando comportamentos com resultados, atitudes com resultados. Montou uma base de dados gigantesca, né? O Instituto Gallup chamou 2 PhDs de estatística e falou assim, olha, tá aqui, é assim que funciona o trabalho no mundo. Analisa para mim as relações entre comportamentos e resultados. Né? Então, o Instituto Gallup ele conseguiu mensurar coisas que antes eram intangíveis. Né? Qual o impacto de uma boa liderança no lucro? Qual o impacto de uma boa liderança na produtividade, na inovação, nos acidentes de trabalho? Né? Então, fala muito de intangíveis e mensura eles, relaciona eles com o aumento de lucro da sua empresa. Simples assim. Simples assim. Então, o Instituto Gallup ele trouxe 12 perguntas que, ao ser atendidas em qualquer ambiente de trabalho, cria-se esse engajamento. E ele mensura, categoricamente, né, estatisticamente, através dessa pesquisa,
que o engajamento por si só pode gerar até 23% a mais de lucro numa empresa. É claro como a água após essa pesquisa aí, que é totalmente tangível. E sabendo, né, que é responsabilidade do líder, é responsabilidade da empresa desenvolver esse engajamento na equipe, você, né, vai entender aqui, hoje, como construir esse comportamento. Nós vamos focar mais em um pilar aqui. Eu peguei essas 12 questões do Instituto Gallup e dividi em 3 pilares que acontecem sequencialmente e é um ciclo, e nós vamos focar bastante hoje no primeiro pilar. E esses 3 pilares são o seguinte, né? O que tem que ter no ambiente de trabalho, o que tem que acontecer, como deve ser esse ambiente de trabalho para gerar o engajamento da equipe, né? Para aumentar os lucros. Eu dividi em 3 pilares. O pilar 1 é clareza e colaboração. Esse que nós vamos focar hoje, né? Clareza e colaboração. Clareza de expectativas, clareza cultural, clareza de metas, clareza de alinhamento, né? E colaboração. Um ambiente de trabalho onde a equipe colabora, onde a equipe está junta, tem um excelente trabalho em equipe. Esse vai ser o foco de hoje. Como construir clareza e colaboração em uma empresa para aumentar o engajamento. O pilar 2 ele vai falar mais de desenvolvimento e desafio, né? De desenvolver a equipe, de desafiar a equipe, de desbloquear a equipe para gerar mais resultados. E o pilar 3 é reconhecimento e recompensa, né? Todos esses 3 pilares são necessários para construir engajamento, para gerar crescimento e gerar bons resultados. Como falei, nós vamos focar aqui hoje mais no pilar 1. Né? Essa aqui é uma live que nós vamos fazer em 3 partes, para não ficar muito extensa, né? Para a gente conseguir discutir detalhadamente aqui o como fazer, né? Para não ficar superficial demais. Quando a gente for entrar aqui em método de manual de função, de como se transferir clareza para os seus colaboradores, nós vamos falar aqui como fazer, vamos ser mais específicos. Tá certo? Então, vamos lá. Então, a gente falou de clareza, né? Clareza é uma das partes do primeiro pilar para gerar engajamento, né? Clareza e colaboração. A clareza é a clareza de, primeiro, você saber quem você precisa colocar para dentro da sua empresa, né? Quando você vai fazer uma contratação, você precisa saber exatamente que tipo de pessoa você precisa colocar dentro da sua empresa para manter o ambiente da forma a gerar engajamento, né? Em primeiro lugar é isso. Tem até o livro do Jim Collins, né? Empresas feitas para vencer. Nesse livro do Jim Collins, ele traz um padrão presente em todas as empresas que se tornaram empresas excelentes. E esse padrão é o padrão de primeiro quem, depois o quê. Né? Você primeiro se cerca de boas pessoas, de pessoas que estão alinhadas, depois você vai definir as metas, depois você vai definir exatamente onde chegar. Primeiro quem, né? E a gente traz isso para cá também. Para gerar um ambiente de engajamento, você tem que saber quem está colocando a sua empresa, né? É a pessoa certa. E a pessoa certa, né? Para você entender a pessoa certa, você tem que entender como é que é a sua empresa. Que aí gera o famoso fit cultural, né? O encaixe cultural, né? Quando a pessoa tem os mesmos valores da empresa, o colaborador que você está contratando tem os mesmos valores, abraça o mesmo propósito da empresa, abraça o sonho da empresa, né? O colaborador compra esse sonho da empresa e tem o mesmo estilo da empresa, tem o mesmo jeitão, né? Você vê aquelas empresas de tecnologia hoje, aquelas empresas de tecnologia que tem o fliperama, tem a sinuca, tem cerveja, é tudo mais moderninho, né? Tudo mais millennials. Então, dependendo do estilão da pessoa, se for alguém mais rígido, mais sério, não se adapta numa empresa como essa. E vice-versa. No escritório de advocacia, aqueles sérios, pessoal de terno, toda uma cultura de seriedade, uma cultura de setor bancário também, uma cultura mais séria, mais rígida, mais antiga. Né? Se você contratar aquele pessoal mais moderninho, de tecnologia, que quer ir de bermuda, às vezes não se adapta, não tem encaixe cultural. Então, na sua empresa, né, empresas que ainda estão crescendo, empresas que ainda têm menos de 10, 20, 30 colaboradores, a cultura ainda está se formando. Né? Às vezes você não escreveu um manual de cultura ainda, e é importante escrever. Às vezes não tem uma cultura sólida ainda, está se moldando. Mas você tem que entender o que você, como dono, valoriza na sua empresa e colocar essas pessoas que valorizam as mesmas coisas que você, o dono, valoriza. Não pode trazer a pessoa que está querendo uma coisa totalmente de você, porque vai chegar um momento que não vai ter alinhamento, não vai conseguir despertar o engajamento, gerar o lucro. Então,
Conversar com as pessoas certas e as pessoas que têm fit cultural é o primeiro passo. É o primeiro passo para você criar um ambiente de engajamento. Simples assim, né? E como você vai identificar quais são essas pessoas certas, né? Como você vai identificar, é essa pessoa que eu preciso, é essa pessoa que vai entrar na minha empresa e vai ficar engajada. Você tem que ter um processo estruturado de contratação, né? Primeiro você tem que saber, tem que ter essa cultura bem definida, né? Saber o que você valoriza, saber o propósito da sua empresa, saber o sonho, né? Então você vai ter essa cultura, essa essência da empresa bem definida, e aí você vai ter um processo de contratação estruturado para preencher essa necessidade. Então tem a necessidade de uma pessoa ali para uma função específica, você tem que entender bem qual que é essa necessidade. Aí você monta um processo com perguntas para identificar nessa ordem. É muito importante que eu falar aqui. Quando você vai contratar, você tem que identificar a pessoa na seguinte ordem. Primeiro, você vai contratar pessoas que têm vontade, né, que têm a paixão ali, vontade de crescer, vontade, que abraça o propósito da empresa, que compra o sonho da empresa e tem vontade de crescer alinhado com esse propósito, com esse sonho. A primeira coisa que você tem que avaliar na contratação é isso. Então, você vai ter um processo de contratação com perguntas situacionais ou perguntas sobre histórico da pessoa, né, alguma experiência que ela viveu, mas sempre perguntas abertas para identificar essa vontade. Aí, em segundo lugar, você vai avaliar os valores. O que essa pessoa valoriza? O que essa pessoa valoriza está alinhado com o que você, como dono, valoriza? Está alinhado com vocês compartilham dos mesmos valores? Às vezes você tem um valor na sua empresa que é flexibilidade para mudanças, adaptabilidade. Né? Aí você está contratando. Por quê? Porque essa empresa às vezes tem muita mudança, está em crescimento, está ajustando muitas coisas, e você identifica que na sua empresa, para dar certo, uma pessoa tem que ter o valor da flexibilidade. Aí você contrata uma pessoa que é rígida demais. Aí você faz uma mudança, a pessoa, nossa, mas essas coisas aqui mudam toda hora. Muda. É por isso que precisa da pessoa com flexibilidade. Então, primeiro lugar, vontade. Segundo lugar, valores. Terceiro lugar, resultados gerados por essa pessoa. Você vai conversar sobre os resultados que ela já gerou na carreira, fazer perguntas situacionais para ver se ela participou daquilo, como ela gerou aquele resultado, pedir referências. E às vezes você pede referência e você nem liga, não. Você fala, olha, me passa um contato de alguém aí que possa confirmar isso aí, né? Então, se eu perguntar para essa pessoa aqui sobre isso que você está falando, o que ela diria? Né? Você vai fazendo perguntas situacionais ali. Então, valores, vontade, valores, resultados, e aí, em quarto, você avalia habilidades. Né? Só então você avalia habilidades. Ah, a pessoa sabe vender, ou a pessoa sabe mexer com Excel, a pessoa tem experiência em atendimento ao cliente, aí você vai olhar as habilidades. Né? Então, nesse contexto de contratar a pessoa certa, trazer a pessoa certa para o ambiente da sua empresa, a pessoa que vai ter engajamento com a sua empresa, nesse contexto, é o primeiro quem. É escolher a pessoa certa com base em vontade, valores, resultados e habilidades. Aí, né, aí você vai começar um ambiente propício para o engajamento, um ambiente propício para gerar mais resultados. Começa assim, tá? Aí se você está se perguntando assim, nossa, mas já contratei todo mundo, não estou nem com vaga aberta, não vou contratar mais ninguém agora, já não preciso contratar ninguém, minha equipe já está toda lá, está funcionando. E mas aí o que eu digo? Né? Comece a fazer certo a partir de hoje. Se você soubesse disso há um ano atrás, você tinha feito certo nesse um ano, né, na maioria das vezes. Você está sabendo a partir de hoje, começa a fazer certo a partir de hoje. Começa a contratar da forma correta para gerar esse engajamento, para gerar esse resultado. Tá? Quando a gente fala de contratação, eu falei a importância do processo estruturado, porque é o seguinte, contratação baseada em feeling, né? Puro feeling, eu converso com a pessoa, eu sei se ela é uma pessoa que sabe trabalhar bem, né? Aquele bate-papo, né? Ter um bate-papo amigável com a pessoa ali. Esse tipo de entrevista, esse tipo de contratação, ele tem uma taxa de assertividade entre 20% e 60%, né? Entre 20% e 60%. Tem pessoas que são mais competentes nisso aí, conseguem chegar em resultados próximos de 60%. Mas na maioria das vezes, não. Na grande maioria das vezes, não. Você precisa de um processo estruturado de contratação para encontrar essas pessoas certas para o seu ambiente de trabalho. Né? E como você vai fazer isso? Com metodologias, né? Tem várias metodologias de contratação. Tem uma até que é GE, inventada pela GE na década de 80, 70, chama Top Grading. Top Grading. Né? É um processo mais estruturado. Mas você não precisa implantar isso na sua empresa, pode adaptar.
né? A chave para essa contratação, para você identificar a pessoa certa, é perguntas situacionais. Você vai perguntar abertamente, né? Primeiro você vai ouvir, depois você vai falar o que você precisa, né? Sempre com perguntas situacionais. Então, esse é o primeiro passo da clareza, né? Clareza de quem você vai contratar. A clareza é o componente desse pilar 1 para ativar esse comportamento, para ativar o engajamento, para elevar o lucro. Aí, a gente tem mais outros pontos relacionados à clareza aqui, que é a clareza de expectativas, né? Clareza de expectativas. E essa é a pergunta número 1 da Gallup, é a Q1, né? Se a pessoa sabe exatamente o que é esperado dela no ambiente de trabalho. Será que sua equipe sabe exatamente o que você espera deles no ambiente de trabalho? Será que ela sabe? Um dado também do Instituto Gallup é que 25% da força de trabalho do mundo inteiro, 25% da força de trabalho do mundo inteiro, não sabe o que é esperado deles no trabalho. Não sabe o que é esperado deles. Como tem engajamento de equipe no ambiente que nem se sabe o que é esperado? É aquele ambiente que a equipe vai lá, né, o colaborador vai lá, finge que sabe o que está fazendo, finge que trabalha, o patrão, né, vamos falar da figura do patrão, o patrão finge que acredita, e paga o salário no final do mês e fica aquela ali, ninguém está satisfeito com ninguém, né? Então, num ambiente que não tem clareza das expectativas, clareza do que se espera daquilo que deve ser feito, não tem engajamento. Então, essa clareza é importantíssima, né? Um outro dado é que algumas funções chega a 50%, 50% da força de trabalho não sabe o que se espera deles. Você pode fazer até um teste, né? Pede para alguém, ou você liga para a sua empresa amanhã de manhã, segunda de manhã, quando falar com um colaborador, fala assim, olha, me fala aí, o que é esperar de você nesse trabalho aí? O que é esperar? O que se espera de você? Ou o que você faz aí? Né? O que você faz aí? Aí, quando você pergunta para um colaborador desengajado o que ele faz, ele pode falar assim, eu sou analista financeiro, sou vendedor, ou cuido das planilhas aqui. Ele vai falar alguma coisa atribuída à função dele, alguma coisa bem relacionada à função dele. Travou, mas voltou. Ele vai falar alguma coisa, né? Num ambiente de desengajamento, que não tá naquele comportamento adequado para gerar lucro, esse colaborador ele vai falar a função dele, não vai falar o que se espera dele. Por exemplo, um colaborador mais engajado falaria algo do tipo assim, aqui eu sou o responsável por garantir a saúde financeira da empresa. Ele não ia se intitular analista financeiro, ele ia falar assim, olha, eu sou o responsável por garantir a saúde financeira da empresa. Pronto, esse é um claro exemplo do colaborador que sabe o que se espera dele, que está engajado, né, que vai dar os pulos, que vai se virar para trazer o resultado, né? E a gente poderia até ir um passo além disso aqui. Na década de 60, o presidente americano na época, eu nem lembro qual que era, até vi o nome aqui, mas o presidente americano na época, na década de 60, ele foi à NASA, né? Tava todo aquele movimento de mandar o homem para a Lua, lá na NASA, ele foi à NASA e viu um senhor fazendo faxina, né? Viu um senhor fazendo faxina nos corredores da NASA, né? Lá nos Estados Unidos. Aí ele perguntou para esse senhor, falou, olha, mas o que você está fazendo aqui num dia desse? Aí esse senhor, ele vira para o presidente dos Estados Unidos, lá na NASA, e fala assim, eu estou aqui ajudando a mandar o homem para a Lua. O faxineiro se via ajudando a mandar o homem para a Lua. E estava, que era o propósito daquela empresa. Né? Então, esse é um nível superior de engajamento. Né? Quando a pessoa compra o propósito dela, da empresa, sabe que o que ela faz ali no dia a dia está contribuindo com o propósito final da empresa. Né? E um propósito final de uma empresa sempre está relacionado a melhorar a vida das pessoas. Então, né, você já começa a entender que sua equipe tem que ter claramente a visão daquilo que é esperado deles, mas não só em termos de atividades. Tem que fazer planilha, tem que fazer ligação, tem que atender o cliente. Não, você tem que ter a expectativa orientada a resultados. Né? Tem que ter expectativa totalmente orientada a resultados. Orientação por resultados. E isso pode ser feito, nesse alinhamento de expectativas, é recomendado que você faça um documento com toda a descrição ali dos resultados esperados, de como atingir esses resultados, alinhe isso, apresente com o colaborador, recolha uma assinatura ali, uma assinatura informal, de comprometimento, não de valor jurídico trabalhista, é uma assinatura de valor, de comprometimento,
e fala, olha, é isso que é esperado de você aqui, você entendeu? Está claro? Né? E esse documento pode chamar, por exemplo, manual de função. E eu vou mostrar aqui uma estrutura, vou explicar como fazer essa estrutura do manual de função. Esse manual de função vai trazer total clareza de expectativas, né, que vai sustentar esse pilar 1 aí, né, para gerar engajamento. Né? O engajamento de equipes é esse comportamento que gera tanto lucro, né, 23% de lucro a mais. Então, né, esse documento orientado a resultados, tem vários nomes aí no mercado. Tem um da Scaling, tem uma empresa que chama Scaling Up, ele tem um documento que chama Job Scorecard, que ele é baseado nos resultados e metas gerados por aquele cargo. O Marcelo Germano, também especialista em pequenas empresas, ele fala do RCF, Relatório-Chave de Função, criado por ele, né, que é voltado para resultados também. Então, eu estou trazendo aqui a proposta de manual de função, que o manual de função ele começa com a missão, né? Cada cargo, cada função na empresa tem uma missão. Essa missão é por que aquilo que essa função tem um escopo de atividades, né? E a função e a missão é por que fazer esse escopo de atividades? O que essas atividades geram de resultado para a empresa? Né? Como isso se encaixa com o propósito da empresa? É o porquê. Né? Então, por exemplo, o analista financeiro, né, que eu citei o exemplo, o analista financeiro ele não atualiza, a missão dele não é atualizar planilhas diariamente, não é pagar contas, contas a receber, contas a pagar diariamente. A missão dele é garantir a saúde financeira da empresa, é garantir produção de lucro e construção de caixa. Né? Essa seria uma missão do analista financeiro. E o responsável por cada função, tendo clara qual que é a missão daquela função dele, vai simplesmente ir em direção à missão. Não importa se no caminho tem que fazer atividades não previstas no escopo, se tem que se desdobrar um pouquinho mais para alcançar essa missão. Tem que criar essa orientação por resultados. Né? Todas as funções têm que ter clara essa orientação por resultados. E aí, depois disso, né, depois de definida a missão para cada cargo, você tem que identificar como mensurar se esse objetivo está sendo cumprido. Como semanalmente você pode olhar alguma informação e falar, opa, estamos indo em direção a esse objetivo. Ah, não estamos indo, estamos aquém. Não, o ritmo está legal, vamos manter. Como mensurar se esse objetivo vai ser cumprido? Aí você vai encontrar o quê? As metas daquele cargo. Né? As metas daquele cargo. Simples assim. Né? Vicente Falcone fala muito que gerenciar é bater meta. Né? Se não tem meta, não está gerenciando. Líder que é líder, bate meta consistentemente com o time fazendo certo. Isso que é gerenciar, isso que é liderar. Então, cada função da sua empresa vai ter as metas individuais. Essas metas individuais, quando batidas, bate a meta departamental e as metas departamentais, quando alcançadas, alcança a meta da empresa. Né? É uma cascata, um desdobramento de metas dentro da empresa. Né? Então, essa clareza de como as coisas se conectam vai deixando a equipe mais engajada com o resultado, vai deixando a equipe mais comprometida com alcançar um objetivo. Né? Simples assim. Clareza de expectativas, né? Orientação por resultados, missão e metas. Então, por exemplo, do analista financeiro, né? Vamos voltar ao analista financeiro que a gente deu exemplo. Se a missão dele é garantir a saúde financeira, como medir se a empresa está com saúde financeira? Ver o montante ali de contas a receber, ver quantos dias está demorando para receber, ver percentual em atraso, né? Ver percentual em atraso, ver caixa, ver margem de lucro, né? Tem vários indicadores para medir saúde financeira. E esses podem ser indicadores individuais do analista financeiro. Se a empresa é um pouco maior, né, um indicador como lucratividade, você tem que quebrar ele em várias partes. Né? O responsável pela lucratividade ele vai ser o diretor financeiro, o gerente, o dono, né? Depende do porte da empresa. Mas quando a empresa é menor, às vezes uma pessoa pode ser responsável pela lucratividade, uma pessoa na área de vendas pode ser responsável pela receita, vai ter essa meta, né? Enfim, missão e metas da orientação por resultados que aquela pessoa precisa para se engajar e correr atrás de resultados. Simples assim. E aí, né, você não vai simplesmente dar a meta para a pessoa e falar assim, ó, se vira nos 30. Né? Alcança isso aí do jeito que você tiver que alcançar. Você vai dar um método para ele. Né? O método é o caminho para a meta. Então, você vai dar um método para alcançar esse resultado. Primeiro, você vai falar como essa pessoa deve se comportar, né? Sempre com base nos valores. Por isso que lá atrás,
Quando a gente falou do primeiro quem, de contratar certo, a gente falou de contratação com base em valores, porque se nesse momento você chegar para a pessoa, para alinhar, trazer clareza de expectativas, falar que você espera um comportamento dela, e não é o jeitão dela, né, e você entende que é necessário, aí você não vai conseguir mudar o comportamento de uma pessoa em meses, né? Mudar comportamento de pessoas é sempre em anos, nunca em meses. E você provavelmente não pode esperar esse tempo quando você preenche uma vaga ali. Então você vai trazer para esse manual de função, você vai colocar lá a estrutura de missão, metas e comportamentos. Aí você começa a desdobrar do como fazer, né? O como atingir essas metas. Você vai falar das atividades e rotinas que aquela função vai ter, né? E quando você falar de atividades, fale como uma rotina, né? Trate ela com periodicidade. O analista financeiro, por exemplo, o analista financeiro, uma rotina que ele vai ter, vai ser a atualização semanal da planilha de fluxo de caixa, atualização diária do saldo, conciliações bancárias diárias. E você vai definindo as rotinas para alcançar aquela missão e aquela meta que a gente definiu, né, que vai estar tudo no manual de função. E você vai dizer também quais são as competências que essa pessoa que está ocupando essa função, quais são as competências que ela precisa ter para gerar o resultado que você está desejando. Então, as competências ali de um analista financeiro, por exemplo, seria foco, precisão, exatidão, atenção a detalhes, descrição com informações sensíveis, conhecimento de planilhas financeiras, conhecimento de softwares financeiros, Conta Azul, por exemplo. Então, você vai descrever as atividades, que são as rotinas, e as competências necessárias para alcançar a meta. Isso é o método, né? Então, você vai elaborar um manual de função ali, com missão, metas, comportamentos, atividades e competências. E com esse manual de função em mãos, né, você vai alinhar com essa pessoa, falar, olha, é isso que é esperado de você aqui. Vamos explicando cada ponto aqui, e eu vou explicar, vou ser específico, porque o óbvio não existe, né? Não é óbvio que, às vezes você fala, nossa, eu contratei essa pessoa para fazer, ele é um programador. É óbvio que eu contratei ele para fazer programa. Não existe óbvio, né? Só porque você acha que a pessoa tem que saber o que você quer, não é só porque você sabe o que você quer, né, para aquela função, que a pessoa tem que saber, não. Não existe óbvio. Então, com esse manual de função preenchidinho, você vai alinhar com ele e falar, é isso que é esperado de você aqui. De acordo? Isso aqui é válido por 6 meses. Daqui 6 meses a gente conversa, revisa, ajusta. 3 meses, enfim, o que quer que seja, né? Depende da velocidade das mudanças na sua empresa. Tá certo? Então, recapitulando aqui como elaborar esse manual de função, porque esse é um documento muito, muito rico. Traz muitas vantagens, traz clareza de expectativas. Mas não é gostosinho elaborar isso não. Dá trabalho, dá trabalho. Por função, você vai gastar aí algumas boas 4 horas por função. Se a empresa tiver 8 funções, 6 funções, 10 funções, 15, você vai gastar horas e horas e horas. Por quê? Porque primeiro você vai começar do objetivo. Né? Vai definir esse objetivo inicial para essa função, pensando em como isso se encaixa com os resultados daquele departamento, com os resultados da empresa. Depois vai definir como mensurar esse objetivo, que são as metas. Na sequência, você vai definir as rotinas para alcançar esse objetivo, quais são as atividades, com qual periodicidade tem que executar as atividades ali para alcançar esse objetivo. Depois você vai definir os comportamentos e as competências necessárias para conseguir executar essas atividades. Você vai desdobrando ali, desdobrando, elaborando esse documento, certo? Aí você vai fazer um benchmark e pesquisa. Você vai entrar no LinkedIn, no vagas.com, vai olhar um tanto de divulgação de vaga na internet e vai falar, opa, o que geralmente esse pessoal aqui pede quando vai contratar um analista financeiro? E vai anotando, vai registrando, fazendo a pesquisa, catalogando tudo ali. Você vai olhar o que faz sentido ou não para a sua empresa. Né? Vai validar o que você fez. Não é pegar um Ctrl+C, Ctrl+V, não. Você vai fazer o seu, vai fazer uma pesquisa, vai avaliar, vai ver o que faz sentido para a sua empresa e vai trazer isso aí para o seu manual de função. Revisou o manual de função, revisou as metas, atividades, comportamentos, aí você volta para a missão. Que a missão é 50% do tempo para fazer esse manual de função, você vai gastar na missão. 30% para fazer o manual de função, você vai gastar nas competências. 20% no resto. Então, a missão você tem que trabalhar, fazer um exercício de palavras, melhorando ali, porque tem que ser uma coisa que o colaborador tem que tatuar no coração ali. Falar, olha, o que você faz nessa empresa? Ele vai falar, eu sou responsável por garantir a saúde financeira da empresa. Nossa, esse é um colaborador engajado. Esse é o colaborador que eu sei que está gerando
23% a mais de lucro aqui na minha empresa. Então, essa missão tem que ser sintética, né? Tem que ser que o colaborador dorme e acorda sabendo o que é. Né? E, como eu falei, é trabalhoso, né? Mas entenda que o feito é melhor que o perfeito. Começa simplificado, vai partindo ali com um modelo básico, né? E vai melhorando a cada dia. Vai, trabalha num cargo, numa função, divulga, alinha, melhora, vai para outra função e vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. Isso é trabalho duro, mas vai gerar clareza de expectativas, que é base para o engajamento, que gera resultados, que gera lucro. Então, isso, né, a gente fechou aqui o clareza, né, a peça clareza do pilar 1 do engajamento. Segundo componente aqui, para gerar esse engajamento, o segundo componente é a colaboração. Simples assim, colaboração. E colaboração, hoje em dia, né, muito se fala sobre empresas, sobre crescimento de empresas, pequenas empresas, gigantes, startups, muito se fala disso. Só que é o seguinte, não é as finanças, ou estratégias mirabolantes, ou growth, não é isso que é diferencial competitivo hoje não. Porque isso é teoria, é complexo de entender, mas simples de aplicar. É teórico, mas depois que se aplica, todo mundo faz igual. Os diferenciais competitivos hoje são relacionados a trabalho em equipe, são relacionados a pessoas. Né? As empresas que têm verdadeiro diferencial competitivo hoje são tudo relacionadas às pessoas. É uma cultura forte, uma cultura de excelência, uma cultura sólida, é uma liderança que protagoniza mudanças, engajamento. Né? Então, esses são diferenciais competitivos. Então, a colaboração, o ambiente de colaboração passa a ser um tema que está em destaque para gerar esse engajamento, para gerar lucro nas empresas. E como construir, e por que isso é tão valorizado, né? Porque isso é um diferencial competitivo, colaboração. Porque simplesmente a gente está falando de pessoas, né? Pessoas são imprevisíveis. Para você mudar um comportamento de uma pessoa, requer ação disciplinada ali por anos, requer confiança, requer muito, muito, muito trabalho duro. Só que, né, à medida que você vai começando, à medida que você vai trabalhando, os resultados vão vindo pouco a pouco. Tá? Então, sobre colaboração, tem 5 etapas, 5 níveis de construção dessa colaboração, de construção de uma equipe que traz resultados em conjunto. Tem 5 níveis que trazem resultados. E esses 5 níveis eu tirei desse livro aqui, ó. Não sei se está dando para ver, se não está invertido. 5 desafios das equipes. 5 desafios da equipe. É do Patrick Lencioni. E é um dos melhores livros sobre trabalho em equipe. E são 5 níveis. E a base de tudo de um ambiente de colaboração, a base de tudo de trabalho em equipe é a confiança. É a confiança entre os integrantes daquela equipe. A confiança é essa base, é que sustenta essa colaboração. Só que confiança, né, para haver confiança, a confiança só surge numa equipe onde as boas intenções superam a invulnerabilidade. Né? As pessoas ali, entre os membros da equipe, não quer parecer que tá sempre correto, não tem medo de se abrir. Né? Quando tem confiança, as pessoas se abrem, compartilham dificuldades, compartilham desafios, compartilham medos. Isso é a base de qualquer trabalho em equipe. Só que para isso, né, o líder, você como líder, se você tem outros líderes, só que para gerar essa confiança, que vai gerar essa colaboração, que vai gerar esse engajamento e esse lucro superior, para construir essa confiança, você como líder tem que expor a sua equipe a experiências conjuntas, a desafios conjuntos. Sua equipe tem que trabalhar juntos em desafios. Tem várias dinâmicas, né, para partir com isso. Tem a dinâmica dos pontos fortes e fracos, né, onde faz uma dinâmica em equipe. Aí cada membro da equipe expõe um ponto forte e um ponto fraco pessoal, né, fala de um defeito, né? E quando fala de um defeito, expõe um pouco a vulnerabilidade. E isso cria ali conexões. A pessoa conta a história dela ali. Então tem várias dinâmicas para trabalhar essa confiança entre a equipe. Mas a grande verdade é que essa confiança só vai crescer quando essa equipe em conjunto vai ser exposta a desafios, que elas vão passar por esses desafios juntos. Aí, um da equipe começa a confiar que o outro tem sempre boas intenções, que não precisa ficar se fazendo de invulnerável, de perfeitinho perante os membros da equipe, não. Então, essa confiança cria a base para a gente ir para os outros 4 níveis que geram a colaboração. E o próximo nível, acima da confiança,
é o dos conflitos. Conflitos positivos, né? Então, pode parecer meio contrário isso, né? Falar que o conflito é uma coisa boa. Falar que o conflito é uma coisa boa. E é. As equipes que têm conflitos, entenda como conflitos positivos, né? Conflitos com a intenção de melhorar algo, com a intenção de trazer um resultado. E não um conflito de ataque pessoal, de denegrir. É um conflito de ideia para chegar a um resultado melhor. É o conflito positivo, né? Eu chamo de conflito positivo para para deixar de ser anti-intuitivo, né? Porque conflito parece uma coisa ruim. Conflito positivo, ele é o instrumento da melhoria. Então, em empresas onde tem toda aquela harmonia artificial, né? Parece que está tudo bem ali o tempo todo, não vai para frente. Na verdade, as pessoas estão se opondo fortemente ali e ninguém se expõe a isso, ninguém participa daquele conflito positivo para que gere a melhor ideia prevaleça. Aí, quando tem esse conflito, é porque não tem confiança, né? A confiança é base para o conflito. E para gerar esses conflitos, é importante ter alguns métodos, né? Existem alguns métodos de administração de conflitos que o líder pode aplicar isso na sua equipe para direcionar os conflitos para conflitos positivos. As pessoas estão muito viciadas em, quando gera uma discussão, aí já começa a atacar o outro, fala de questões pessoais, fala de um defeito pessoal, fala, mas você nunca, não sei o quê, já começa generalizações, né? Sempre tem um conflito de ideias, mas você, não dá para contar com você para nada, você nunca isso. Então já começa generalizações, enfim. O líder, sabendo administrar os conflitos e alinhando isso com a equipe, né? Quando houver um conflito de ideias, o líder vai lá e reforça. Isso aí, né? Eu sei que está gerando, vocês estão com divergência de ideias, mas é importante discutir isso. Vai em frente, prossiga, né? Então tem algumas práticas que o líder pode estimular os conflitos de forma positiva. E dentre esses conflitos de forma positiva, quando eles acontecem com a intenção de melhorar, o que acontece? A gente vai para o próximo nível, que é o nível do comprometimento, que é quando toda a equipe se compromete, adere a um plano, adere a uma decisão. Falar, não, nós decidimos isso e eu fui parte dessa decisão. Eu não concordava inicialmente, não, mas a gente teve uma discussão, enfim, decidimos, agora eu estou comprometido com isso. Quando não tem um conflito, às vezes tem uma decisão que a pessoa que não participou, não expôs, né, não expôs o que ela sentia, essa pessoa não aderiu ao plano. Ela falou, não, eu penso totalmente diferente. Quer fazer, vai lá e faz. Vocês, estou fora. Se tivesse tido conflito, né, talvez chegaria a um acordo, geraria comprometimento, adesão ao plano, adesão àquela decisão. Então, num trabalho em equipe, vai sendo construído confiança, um ambiente de conflitos positivos, conflitos de ideias, comprometimento e adesão. Né? Comprometimento, né? Que é quando toda a equipe adere aos planos, adere às metas, adere às decisões. Né? É quando a clareza quando a clareza da decisão, a clareza do plano supera o consenso. Não é aquela harmonia artificial de vamos todo mundo concordar, aí a pessoa não concorda, mas fala que concorda. Né? Então, quando a clareza supera o consenso, ocorre esse comprometimento. Aí vai para o próximo nível, vai para o quarto nível, para a geração de colaboração, que a colaboração gera lucro. Né? O quarto nível é a responsabilização. É quando as pessoas se responsabilizam pelos resultados e responsabilizam uma às outras. Né? E isso começa a surgir num ambiente em que as pessoas confiam no outro, confiam que todo mundo tem boas intenções, conflitam ideias, né? Fazem conflitos positivos para melhorias ali, todos se comprometem com o plano, aí todos se responsabilizam por o plano, responsabilizam pelos resultados. E nesse ambiente, a pressão entre a equipe ali, né? Esse é o melhor ambiente possível para gerar resultados. Porque você não tem que ficar ali motivando os colaboradores, vamos lá, não sei o quê. A própria equipe se automotiva, porque tem uma pressão interna na equipe, né? Um chega para o outro e fala, vamos lá, nossa meta aí, temos que bater a meta. Né? Tem a própria equipe se automotiva. A própria equipe, um colaborador chega para o outro e dá aquela cobrança, aquela pressãozinha saudável. Então, nesse ambiente, a pressão é maior que a politicagem. Que a politicagem é quando um colaborador está chateado com o outro, acha que o outro está estragando o trabalho ali, e não fala nada. Fala, mas, nossa, não dá para contar com nada para esse povo aí. E não tem essa responsabilização. Né? As pessoas ficam com medo disso. Por quê? Porque camadas inferiores aí da colaboração estão faltando. Ou falta confiança,
falta conflitos positivos, falta comprometimento com os planos, falta responsabilização por resultados, né? E responsabilização por resultados requer o quê? O comprometimento, em primeiro lugar, e requer reconhecimento. Quando as pessoas começam a se responsabilizar, que responsabilizar não é gostosinho, não. Dá trabalho, a pessoa começa a assumir mais coisas, começa a trabalhar mais, começa a ter mais preocupação. O líder tem que estar próximo ali para reconhecer e sustentando, né? Reconhecendo e sustentando os comportamentos positivos. Então, quando há reconhecimento e responsabilização, vai para o próximo nível, que é o nível de orientação para os mesmos resultados. É quando a equipe está alinhada para os mesmos resultados, né? Ela tem uma direção só, que é uma meta, um objetivo claro. Então, quando a equipe tem confiança, conflitos positivos, comprometimento, responsabilização, ela se alinha em direção a uma meta, né? Nesse cenário, os resultados da equipe ou os resultados da empresa, dependendo do tamanho dessa equipe, começam a superar o ego individual, né? Em muitas empresas formam aquelas ilhas que cada um só quer defender o seu ali, está preocupado se deu errado. Não foi culpa minha. Não quer saber se deu errado ou se deu certo, só quer saber de tirar o dele da reta. Nesse cenário de colaboração, os resultados de equipe prevalecem ao status, prevalecem ao ego, né? E para gerar isso, requer o quê? Requer foco em resultados, requer metas de equipe, recompensas para essas metas de equipe. Então, requer toda uma estrutura que o líder tem que estar atento para construir essa colaboração, né? Toda uma estrutura, um trabalho de liderança, um trabalho voltado a pessoas, voltado a equipes. Aí constrói a colaboração, né? E a gente fecha esse primeiro pilar que sustenta o engajamento, que é um comportamento que dá até 23% a mais de lucro, só se você trabalhar isso. Gera 23% a mais de lucro, qualquer que seja o tamanho da empresa, né? Imagina você ter colaboradores que não medem esforços ali para atender o cliente, que não medem esforços para vender, que fazem o que tiver que fazer para fazer vendas lucrativas, para dar o melhor atendimento, para fazer o melhor serviço, com a melhor qualidade possível, né? O engajado, ele acredita naquilo, se compromete, faz o que tem que fazer, ele acredita no resultado, compra o sonho da empresa. Então, quando você tem colaboradores assim, obviamente, e não aqueles que bate ponto e estão indo embora, que faz o mínimo possível, né? Quando você tem colaboradores assim, os resultados vão vir, né? O próprio Instituto Gallup, ele fala que um colaborador ativamente desengajado e um colaborador engajado, a diferença chega a ser de 34% de receita gerada para aquele colaborador. Beleza? Então, assim, daqui a pouco a live vai acabar aqui no Instagram, mas para fechar, né, dito tudo isso, fit cultural, clareza, alinhamento, confiança, transparência, envolvimento, alinhamento de objetivos e colaboração. Isso vai gerar sinergia, engajamento e lucro. Certo? A gente fica por aqui.